Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez nesta noite, eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados e ouvintes, estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, para trazer uma pequena palavrinha, amém? Para nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar mais um pouco sobre perigos da alma, amém? Sobre aquilo que pode fazer com que a sua alma seja lançada no inferno, no Hades, lugar de tormento, amém? Então eu quero falar hoje sobre perigos da alma, amém? Orgulho, amém? Glória a Deus. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o orgulho, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o orgulho, amém? E essa sementinha do mal, chamada orgulho, esse câncer da alma, chamado orgulho, pode fazer com que você vá para o inferno, amém? Porque o orgulho não é positivo aos olhos de Deus, ele é negativo, ele é prejudicial, amém? Ele é do mal. E ele tende a fazer com que os homens caiam nas ciladas e armadilhas do diabo, amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre orgulho, amém? Perigos da alma, aquele que pode fazer com que a sua alma vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Perigos da alma, orgulho, amém? Glória a Deus. Então, para iniciarmos, vamos entender um pouquinho o que é o orgulho. Como é que o orgulho se dá? Quais são as características do orgulho na pessoa, no homem? Amém? O orgulho é um sentimento que faz com que a pessoa se sinta um prazer, uma alegria enorme. Amém? Ela tem um prazer, uma satisfação enorme pelo que ela tem, pelo que ela é e pelo que ela pode fazer. Amém? Então, o orgulho é um amor exagerado, é a arrogância. Amém? É uma soberba. Amém? A pessoa arroga para si coisas que ela não tem. Ela acaba se achando melhor do que as demais pessoas ao seu redor, ao seu convívio, amém? Então o orgulho é negativo, por quê? Porque a pessoa se apoia em si mesma, em suas qualidades, amém? Em suas características, aquilo que ela tem, que aos seus olhos são bonito, atraente, charmoso, amém? E rico. Então ela se apoia em sua beleza, em sua riqueza, em sua inteligência, amém? Mas nós devemos saber que tudo que nós temos, nós conseguimos alcançar com nosso esforço físico e mental para vir de Deus, porque nós nascemos nu, sem nada, amém? Então, se você tem alguma coisa nesse mundo material, amém? Isso provém de Deus, não de suas próprias qualidades, pelos seus próprios méritos, conquistas, amém? Tudo que você tem provém de Deus. Então a pessoa orgulhosa, ela se apoia em si mesma, em sua força, em sua inteligência, em sua beleza física, amém? Mas tudo isso provém de Deus, por isso que é perigoso, porque a pessoa acaba se apegando, acaba se adorando, acaba se exaltando pelo que ela tem, pelo que ela pode fazer, pelo que ela é. Mas tudo provém de Deus, amém?
Então, o antônimo de orgulho é modéstia, simplicidade e humildade. Amém? O sinônimo, amém, de orgulho é arrogância. Amém? É arrogância, soberba. Amém? Então, essa pessoa se apoia em si mesma. Ela se acha melhor do que as demais pessoas ao seu, ao seu redor. E ela não tem modéstia, de simplicidade e muito menos de humildade. Essas características são boas, agradáveis e perfeitas e positivas aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens, isso é um sinal de fraqueza, de pobreza, de falta de caráter, também. Mas humildade é bom, é positivo e é agradável aos olhos de Deus, amém? Então seja humilde e nunca orgulhoso. O orgulho não provém de Deus, amém? Então, a pessoa orgulhosa, outro sinônimo, significado de orgulho é uma admiração exagerada pelo que a pessoa tem, pelo que ela é, pelo que ela pode fazer, amém? Pelo que ela tem. Então ela se exalta, adora ser louvada, exaltada, elogiada, aplaudida, amém? Mas isso é negativo, amém? Por quê? Porque somente Deus deve ser louvado, exaltado, engrandecido e ter um amor excessivo para com Deus e não para com os homens, amém? Então a pessoa orgulhosa tem uma admiração por si mesma e ela aceita, amém? Esses elogios, aplausos, amém? De homens pecadores assim como ela, amém? Mas você deve descer do pedestal, do patamar da escada, amém? Você não é ninguém. Sem Deus, nós não somos nada, não podemos nada e não temos nada e não conseguimos nada, a não ser que Deus provê para nós, amém? Glória a Deus. Então seja como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você tem, foi Deus que te deu. Não se glorie, não se exalte, não arrogue para si coisas que foi Deus que te deu. Isso é arrogância, é orgulho e soberba. Isso é negativo aos olhos de Deus, amém? Glória a Deus. Então, agora vamos entrar na palavra, amém? Então, como é que o orgulho entrou? Como é que o orgulho se implantou no coração dos homens? Porque Deus não criou o pecado. O pecado é uma violação, uma transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus são boas, agradáveis e perfeitas. A lei de Deus nos mantém em comunhão com Ele, em santidade com Ele, em conexão com Ele. Amém? Então, para entendermos o orgulho, vamos entrar na palavra, vamos saber agora a origem. Como se deu? Quem foi o primeiro ser a se tornar orgulhoso? Amém? Glória a Deus. Então, para iniciarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Amém? Aquele que profetizou a vida do Messias, o Salvador do mundo, Jesus. Amém? Então, vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, amém? Versículo 12 em diante. Aqui nós vamos saber a origem, a raiz, o alicerce, de onde veio, de onde provém, onde nasceu o orgulho, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, diz assim:
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados da banda, aos lados do norte. Subirei sobre as altas nuvens, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Então, aqui é a raiz, o alicerce. Deus criou um querubim. Ele tinha tudo, ele não precisava de mais nada. Deus deu para ele uma sabedoria tremenda, uma inteligência, formosura, uma beleza e riqueza. Ela era coberta com pedras preciosas. Ele tinha tudo. Só que começou a crescer uma sementinha em seu coração, um pecado chamado orgulho. Amém? Orgulho é pecado. Então ele viu, contemplou e começou a observar como os outros anjos adoravam, louvavam, engrandeciam o nome do Senhor. Amém? Então ele só pensou em seu coração. Ele se achou no direito de usurpar, de ser semelhante a Deus. Por quê? Porque ele achou pelas características, pela beleza que ele tinha, pela inteligência que ele tinha, pela riqueza que ele tinha, ele se achou no direito de ser adorado como Deus. Só que ele só pensou. Então, por causa dessa sementinha chamada orgulho, ele foi derribado. Ele foi precipitado, lançado de lá para cá. Amém? Então, a origem do orgulho é através desse querubim que era Lúcifer e se tornou Satanás, diabo, opositor, caluniador, adversário. Amém? Então ele caiu por causa de não precisar de absolutamente nada. Em sua vida já tinha tudo. Mas ele queria arrogar para si a adoração, o louvor e os aplausos que somente Deus devia receber. Amém? Só que Deus não dá a sua glória para ninguém. Amém? E ele foi criado, ele não existia, ele teve o privilégio de vir à existência, de ser criado pelo próprio Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Só que através do orgulho, desse pecado, dessa sementinha do mal, esse câncer espiritual na alma, fez com que ele caísse, porque não precisará de mais nada. Amém? Glória a Deus. Então aqui é a origem do orgulho. E aqui que se deu essa sementinha do mal, chamada orgulho. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vimos a origem do orgulho, amém? Agora nós veremos por que ele se tornou orgulhoso. O orgulho apareceu, cresceu em seu coração. Por causa de que agora nós já sabemos a origem, onde ela se deu. Foi lá, amém? Agora nós iremos saber por quê. Qual foi o motivo, a razão, a circunstância pela qual esse querubim ungido se tornou orgulhoso. Amém? Glória a Deus. Agora vocês abram a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Amém?
Ezequiel, capítulo 28, amém? Versículo 11 em diante, amém? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante, amém? O título diz assim: Lamentação sobre o rei de Tiro. Diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eres o selo da medida, e cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha as pedras preciosas que estavam sobre esse querubim ungido também. Olha só: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheste o teu coração. Encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte santo de Deus, e te fez perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Olha só, elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Nunca mais será para sempre, amém? Então aqui foi por causa disso. E ele era um querubim, o trabalho dos querubins era proteger. Por isso que na Arca da Aliança de Deus, no Velho Testamento, tem 2 querubins de cada lado, lado esquerdo e lado direito, amém? Cobrindo a Arca do Senhor, amém? Então o trabalho do querubim é cobrir, amém? Proteger, amém? A glória de Deus. Então, por causa dessa sabedoria, dessa inteligência, de tudo que Deus havia criado nele, amém? Ele corrompeu o seu coração, ali se deu o pecado, o orgulho, através do orgulho, deu origem, o pecado provém do orgulho, amém? Porque tudo que ele tinha provém de Deus. Deus deu para ele, criou para ele, não faltava absolutamente nada para ele. Mas mesmo assim, ele queria mais e mais. Amém? Ele queria ser superior aos demais anjos.
Amém? Ele se sentiu no direito de ser como Deus, de ser adorado e admirado e amado como Deus. Amém? Só que Deus não dá sua glória para ninguém, nem para anjos, nem para homens, para ninguém. Amém? Somente Deus. Jesus Cristo deve ser adorado, glorificado para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Então aqui foi por causa disso, por causa da sabedoria, da inteligência, amém? Da beleza, da formosura e da riqueza que ele tinha. Ele se apoiou nisso e se achou que com isso ele podia ser como Deus, amém? E com isso ele foi derribado, amém? Glória a Deus. Então o orgulho é negativo. Agora nós vamos saber como que ele fez para que nossos pais, Adão e Eva, caíssem nesse grave pecado chamado orgulho, amém? Glória a Deus. Agora vocês abram a palavra de Deus, primeiro livro do Velho, amém? Gênesis, capítulo 3, amém? Glória a Deus. Olha só. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante, amém? O título diz assim: a tentação e a queda. Então o orgulho faz você cair. Não seja orgulhoso. Se você for orgulhoso, você cairá. Você será derribado. Seja humilde diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha só, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, ele colocando dúvida, interrogações no coração da mulher, amém? Olha só, e diz a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeríamos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Amém? Glória a Deus. Então aqui é o seguinte: esse querubim caiu. Então Deus o humilhou quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Então, como esse querubim caído, hoje é conhecido como Satanás, diabo, e não pode com Deus, ele desviou a sua atenção para as criaturas que mais se parecem com Deus, os homens, amém? Então ele tem ódio de você, tem ódio dos homens. Então ele tenta destruir os homens. E ele conseguiu penetrar. Ele conseguiu colocar, embutir, influenciar, persuadir os homens para que pecassem contra Deus. E qual foi a arma que ele usou para derrubar os homens também? Orgulho. Por quê? Porque ele caiu por causa do orgulho. Então o orgulho faz com que os homens caiam. Amém? Então se ele caiu por causa do orgulho, porque Deus não aceita pecado, então ele usa essa arma também contra os homens. Amém? Para derrubar os homens. Amém?
Então, ali no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore no meio e disse para os homens não comerem, porque se eles comessem, eles morreriam. Aí Satanás embute, conversa com a mulher ali, amém, diante daquela árvore, e as palavras de Satanás começam a achar aquele fruto atraente e gostoso. É assim que se dá o pecado hoje. Você sabe o que é pecado, mas o diabo coloca um sabor, uma fragrância, um cheiro, para te atrair para a morte, amém? Então Deus diz que eles morreriam se começar o fruto. Aí o Satanás conversa com a mulher, ilude ela, engana ela com sua sabedoria astuta. A sabedoria, quando é usada para um fim de um modo errado, ela é tida como astúcia, astuta. Amém? Então aquela astuta serpente, o diabo, conseguiu enganar Eva, nossa mãe, amém? Porque Deus disse que eles morreriam. A Satanás vem e fala que eles não morreriam a serpente através daquela serpente, amém? Então a mulher comeu o fruto. A mulher morreu? Não. Mas essa morte que Deus está falando é a da morte espiritual. É um distanciamento, um desligamento, amém? De Deus, entre o pai e os filhos, amém? Então eles morreram espiritualmente, não fisicamente, eles viveram muito, amém? Mas fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Porque eles não tiveram mais conexão, união, comunhão com Deus, por causa dessa sementinha, desse pecado chamado orgulho, que o diabo implantou na mente de nossos pais, Adão e Eva ali no Jardim do Éden, amém? E o orgulho é tanto pecado que Deus expulsou Adão e Eva, nossos pais, do Jardim do Éden, do paraíso, amém? Então Deus colocou ali também 2 querubins para proteger a árvore da vida, para que o homem não venha viver mais. Amém? Então, Deus mata um cordeiro e veste os nossos pais, amém? Com a pedra desse cordeiro. Ali representando o que Jesus faria para nós, amém? Nos purificar de todo pecado, um sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amém? Então, através desse pecado chamado orgulho, o diabo tem legalidade e autoridade para influenciar, enganar, iludir, influenciar, persuadir os homens para que pequem contra Deus, que violem as leis de Deus, para que os homens venham cair, não venham ter mais união, comunhão com Deus, assim como ele teve um dia. Então ele não tem mais comunhão, união com Deus. Ele é um miserável, ele é um pobre, amém? Ele quer que você se torne pobre também. Todo mundo que está fora da presença de Deus é pobre, é um miserável, é um pecador, amém? Mas através de hoje, pela palavra de Deus, você retornará para a casa do Pai. Essa sementinha que está em seu coração, chamada orgulho, cairá por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Então nós vemos, primeiramente, a origem do orgulho, como o orgulho se deu e como o orgulho entrou na mente e no coração dos homens, amém? Glória a Deus, vamos prosseguir, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus. Tiago, amém? Glória a Deus. Então, irmãos amados ouvintes, o orgulho não é positivo. Ele não é bom, ele é mau. Ele é perverso. Ele é um câncer na alma. Porque as pessoas orgulhosas se acham melhores do que as demais pessoas ao seu redor, por causa da sua beleza que Deus deu, por causa da sua riqueza que Deus deu, por causa da sua sabedoria, inteligência e conhecimento que Deus deu. Ela se apoia nisso
e querem ser melhores que as outras pessoas. Você não é nada. Abaixe o seu topete, abaixe os olhos altivos, não olhe o seu próximo de cima para baixo, como se você fosse melhor do que elas. Você não é. Amém? Você é pobre, sim. Você é ignorante, sim. Amém? Tudo que você tem provém de Deus. Então, derrube, aniquile, delete, arranque do seu coração esse mal, esse pecado, essa semente do mal, esse câncer maligno chamado orgulho. Ele é prejudicial, ele pode matar você, fazer com que você vá para o inferno. Seja humilde. Deus agrada de quem é humilde. Amém? Glória a Deus. Então vamos recapitular. Primeiro, nós ficamos sabendo a origem do orgulho, do pecado chamado orgulho. Amém? Segundo, como é que ele se deu. Amém? E terceiro, como é que ele entrou no coração dos homens, para que os homens venham cair também. Amém? Agora nós iremos saber o que Deus pensa a respeito do orgulho. O que Deus pensa do orgulho? Será que Deus ama? Será que Deus gosta? Será que Deus admite o orgulho no meio do povo? Vamos ver, amém? Tiago, amém? Capítulo 4, amém? Glória a Deus. Versículo 6, amém? Tiago 4,6 diz assim: Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vou ler de novo. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então Deus não aceita. Sabe o que Deus pensa do orgulho, da soberba e arrogância? Não quero, não aceito, resisto, não quero. Amém? Não quer. Deus não suporta, Deus rejeita, Deus não aceita, Deus repudia o orgulho, a soberba e a arrogância. Que isso é negativo, isso é prejudicial, isso é danoso para a sua alma. O orgulho mata a alma, ele mata os homens. E esse querubim ungido, que se chamava Lúcifer, né, o significado do seu nome, anjo de luz, estrela da manhã, ele tinha tudo. Então ele morreu espiritualmente. E ele não pode mais ficar com Deus, habitar com Deus, ter a comunhão com Deus, por causa da sementinha chamada orgulho. Então ele caiu, então ele planta no meio dos homens esse mal, para que os homens não dependam mais de Deus e sejam dependentes de si mesmos. Ele quer que você pense, que você se ache, que você se comporte como se Deus não existisse, como se você não precisasse de Deus, pelos seus próprios méritos, qualidades e características, pela sua força, pela sua inteligência e pela sua beleza, você é capaz de conseguir fazer tudo, sem que você recorra a Deus para te socorrer e te ajudar, amém? Então, isso é mentira do diabo. Você precisa de Deus. Arranque da sua vida orgulho. Isso é pecado. O diabo usa essa arma para manchar a sua alma, para que você morra, para que você caia daqui para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Então não sejam orgulhosos. Isso é perigoso. Pode matar sua alma, isso é um perigo para a sua alma. Seja humilde, se humilhe debaixo das mãos de Deus. Deixe que Deus te exalte, não se exalte por si mesmo. Seja pequeno, seja humilde, seja pobre
aos seus próprios olhos, amém? Glória a Deus. Então, Deus diz não, não quero, não suporto, não pode morar comigo, não pode ter vida eterna. Seja humilde, abaixo do pé, seja dependente de Deus, não de si mesmo. Amém? Não se exalte, não se adore, não queira ser exaltado, ser glorificado, ser aplaudido, ser elogiado pelos homens. Isso é antibíblico. Somente Deus deve ser glorificado, adorado, admirado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Então Deus dá graça aos humildes, àqueles que reconhecem que não são nada, não podem nada, não são capazes de fazerem nada, a não ser que Deus esteja ao seu lado e com eles, para ajudá-los a fazer o que eles desejam. Amém? Então, seja humilde. Deus dá graça a você, Deus dá perdão, Deus dá bênção, Deus dá cura. Amém? Deus dá um favor para você, que é a salvação, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Amém? Então, seja humilde e não orgulhoso. O orgulho faz você cair de lá para cá, na presença de Deus. Você está na presença de Deus, na presença de Deus, se mantenha assim. Seja humilde, seja modesto, seja simples. Não seja arrogante, soberbo, amém? Não seja. Seja humilde. Deus ama os humildes, mas Deus rejeita, não aceita orgulhosos, arrogantes, soberbos, porque eles se apoiam em si mesmos. Mas nós devemos nos apoiar em Deus, mediante o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Sejam humildes e não orgulhosos. O orgulho é um pecado. Mancha a sua alma e ele é um perigo para a sua alma. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Amém? Agora, para muitas pessoas que não sabem, o orgulho para aquelas pessoas que não se humilham diante de Deus tem consequência diante do orgulho, porque Deus não aceita. Ele é perigoso, ele é maligno, ele é prejudicial para a sua alma. Amém? Então agora nós iremos apresentar para você, acerca da palavra de Deus, as consequências. Nós iremos ver duas consequências para duas pessoas, para dois reis que foram orgulhosos, mas Deus não aceita, e a correção veio para esses. Amém? Então o orgulho tem consequências não positivas, mas sim negativas. Então seja humilde e não orgulhoso. Amém? Glória a Deus. Agora vocês abram a palavra de Deus, 1 Crônicas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Amém? Olha o título da palavra. O recenseamento do povo. O recenseamento do povo. Ou seja, a contagem do povo. Amém? Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel. Incitou Davi a numerar Israel. Amém? Olha só. Satanás influenciou, persuadiu, convenceu a Davi, o segundo rei de Israel, ungido de Deus, a contar o seu exército, porque Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus.
Davi foi o segundo rei de Israel. Ele foi muito próspero, abençoado, amém, e teve muitas vitórias em sua vida, amém, porque Deus estava com ele. Mas tudo que Davi tinha provém de Deus, veio de Deus. Deus deu para ele, o abençoou, bem? Então o exército de Davi era incontável, eram milhares de milhares, bem? Soldados, exército que estava ao seu comando, ao dispor de Davi, amém? Só que Satanás caiu, né? O querubim ungido. Então ele tem usado essa arma para derrubar os homens de Deus, amém? Então ele influenciou Davi a contar o exército. Foi um grande erro, foi uma falha gravíssima que teve uma consequência incalculável na vida de Davi, amém? Então vamos lá. Então, no versículo 1 do capítulo 21, Satanás influenciou, persuadiu a Davi para que ele contasse ao seu exército e com isso ele se orgulhasse pelo seu grande exército que estava ao seu comando, amém? Mas ele se esqueceu, tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, tudo que ele conquistou ao longo da sua vida, provém de Deus. Então Satanás aproveitou essa brecha para fazer com que Davi caísse e pecasse contra Deus, amém? Então, vamos ver agora as consequências, amém? Desse orgulho que Davi cometeu, por esse pecado que Davi cometeu, através do orgulho, amém? Versículo 14 em diante do versículo 21, amém? Glória a Deus. Diz assim, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E, levantando Davi aos seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse ao povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigar o teu povo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Davi foi abençoado por Deus. Deus deu para Davi, o seu ungido, o seu escolhido, muitas vitórias sobre os seus inimigos. Amém? Só que Davi tinha um exército inumerável, incalculável, que o Senhor havia dado para ele. Amém? Só que Satanás conseguiu entrar somente e fazer com que ele contasse o seu exército. Assim, e assim com ele,
e assim ele orgulhar pelo seu grande exército que ele tinha, amém? Então Davi se orgulhou em si mesmo. Ele não se lembrou que o que ele tinha, o que ele havia conquistado, provém de Deus. Ele se esqueceu disso. Então ele se orgulhou pelo seu grande exército. E com isso ele pecou. E como Deus é justo, Deus não pode passar a mão da cabeça na mão. Deus não pode passar a mão na cabeça de homens. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é correto. Deus é perfeito. Não pode compactuar com o erro, com a mentira. Amém? Então Deus, como é justo, ele teve que aplicar a sua lei e o seu castigo para com Davi. Amém? Então 70 mil homens morreram por causa do orgulho que Davi deu ouvidos ao diabo, Satanás. Amém? Eu quero bem caído. Então Satanás de lá para cá tem usado essa grande arma. Tem muitas, mas essa ele tem usado grandemente para derrubar muitos homens. Muitos homens na Bíblia caiu derivado desse pecado chamado orgulho, excesso do mal. Ele é um perigo para a alma. Amém? Glória a Deus. Então Davi se arrependeu. Amém? Deus o perdoou e Deus falou para que o anjo destruidor retirasse sua mão. Amém? Então o anjo só estava esperando uma ordem de Deus para destruir Jerusalém, que era a capital de Israel. Amém? Então Deus teve misericórdia. Davi e os anciãos da época tiveram que se humilhar e se prostrarem em terra para que Deus os perdoasse pelos seus pecados. Amém? Então, através do arrependimento de Davi, Deus retirou a sua mão, mas Deus não deixou de aplicar a sua lei. A lei de Deus é certa, é infalível. A lei dos homens é falha, é errada, é negativa, amém? É injusta. Mas a lei de Deus é fiel, é perfeita, implacável. Amém? Glória a Deus. Agora nós veremos outro caso de também um rei que caiu derivado desse pecado chamado orgulho. Amém? Agora vocês abrem a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 12, versículo 21 em diante, amém? Diz assim. O título da palavra é assim, a morte de Herodes. Olha só. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homens. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. Amém? Então esse rei Herodes, amém? Ele fez boas coisas para o povo, amém? Para os seus súditos, amém? Então, o povo ficou tão feliz que começou a aplaudir, a elogiar e a glorificar a esse homem, um homem pecador. E quando o rei falava, eles atribuíram a divindade a um homem, chamando ele de Deus. Amém? Quando ele falava, eles falavam que era a voz de Deus e não de homens. Por quê? Porque o rei fez boas coisas, agradava o povo. Amém? Então o povo começou a glorificar, a adorar
a esse homem pecador, esse rei chamado Herodes. Só que Herodes devia dar glória a Deus, repassar essa glória que o povo havia dado para ele, para Deus. Só que ele guardou essa adoração, essa glorificação, esses elogios em seu coração. E ele tomou para si a adoração que pertence somente a Deus. Então é perigoso o orgulho. Então ele morreu, porque Deus não dá sua glória para ninguém, muito menos para homens pecadores. Amém? Então o anjo do Senhor matou ele, porque não deu glória a Deus. Ele tomou para si a glória, porque tudo que ele tinha provém de Deus. Os homens se esquecem disso. Tudo que você tem, seu trem ruim, provém de Deus. A sua beleza, a sua inteligência, a sua riqueza provém de Deus. Se você tem uma casa, um trabalho, um salário, filho, saúde, provém de Deus. Não tão para si a glória que pertence unicamente a Deus. Você não é nada, você é miserável, ignorante. Tudo é de Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele. Deus nos criou, você foi criado. Deus sempre existiu de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, adore a Deus, não sua mãe, seu pai, seu filho, seu pastor, papa, padre. Ninguém deve ser adorado. Adorado, glorificado, louvado somente Deus e seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Tome cuidado, o orgulho pode matar. Ele é prejudicial negativo. Amém? Ele mata a alma, ele é um pecado, o orgulho. O pecado provém dele, a raiz dele, vem dele. O orgulho é perigoso, é um perigo para a sua alma. Ele pode fazer com que você pereça no inferno, amém? Então não sejam orgulhosos, arrogantes e soberbos, sejam humildes. Deus agrada, mas Deus resiste. Não aceita, não quer, repudia, tem nojo de orgulho, arrogância e soberba. Diga não ao orgulho e sim, pratique, aplique a humildade em sua vida. Isso é agradável, perfeito e santo aos olhos de Deus. Amém? Então não queira morrer como esse rei. Tudo que você faz para alguém, glória a Deus e não glória a homens. Glória a Deus. Não importa o que a pessoa é, o que ela tem, o que ela faz. Ela não deve, não pode jamais ser adorada, aplaudida, glorificada. Tudo pertence a Deus e seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então sejam humildes e não orgulhosos. Amém? Glória a Deus. Agora, para terminar, eu quero que vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola do apóstolo São Pedro, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira epístola, carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 6, amém? Olha só o que diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vou ler de novo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Amém? Então a palavra está bem clara. Você não deve se exaltar, querer ser melhor em sua vida, no seu trabalho, na escola, na faculdade, muito menos na igreja. Seja humilde. Não se exalte. Nunca em sua vida se exalte.
Nunca queira ser maior do que o seu próximo. Nunca. Amém? Seja humilde, seja pequeno, seja pobre aos seus próprios olhos. Amém? Se for para você ter, você terá. Se for para você ser exaltado, Deus te exaltará, assim como Deus fez com Jó. Jó se humilhou. Ele perdeu tudo, mas se manteve humilde. Jó, homem justo, fiel a Deus. Amém? Ele perdeu tudo e se manteve humilde. Ele não se exaltou. Amém? Ele não blasfemou. Ele não criticou, ele não zombou, ele não abandonou a fé que tinha em Deus. E se manteve firme. Jó. Amém? Então, no momento certo, no momento oportuno, Deus o exaltou. Deu tudo que ela havia perdido, Deus deu para ele em dobro. Por quê? Porque ele se manteve humilde. Ele se manteve no mesmo nível que ele era antes. Ele tinha riqueza, mas se manteve humilde. Amém? Então, no momento certo, Deus exaltou Jó, o homem mais rico daquela época. Ele teve em dobro. Tudo que ele havia perdido, mediante a sua obediência, a sua aprovação, a sua tentação de se manter fiel a Deus. Então, não se exalte. Deixe que no momento você, Deus te exaltará, Deus te colocará lá em cima. Mas você mesmo não deve se exaltar. Querer ser melhor, querer ser superior aos demais, às demais pessoas ao seu redor. Deixe que Deus te exalte no momento certo, amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Amados ouvintes, foi uma pequena palavrinha, amém? Para a nossa edificação espiritual, amém? Então, não seja orgulhoso, amém? Ele é um perigo para a sua alma. Deus não aceita e repudia, não aceita o orgulho. As pessoas orgulhosas se apoiam em si mesmas, no que elas têm, no que elas podem fazer, amém? No que elas são. Mas tudo isso provém de Deus, é derivado de Deus. Nós somos pobres, nus e ignorantes diante de Deus. Se você tem alguma coisa, provém de Deus. Então não se exalte, não se engrandeça. Não queira ser superior às demais pessoas. Arranque do seu coração esses olhos altivos que você tem, porque esses olhos não são isso, é do coração. É no coração você pensar que é melhor, que pode fazer melhor, que tem o melhor, que conseguiria fazer melhor do que o seu irmão. Bem? Então arranque do seu coração esse câncer. Se você não arrancar esse câncer espiritual do seu coração, chamado orgulho, ele pode matar sua alma, ele pode fazer com que você vá para o inferno, para o alto lugar de sofrimento. Então ele é um perigo para a sua alma, pois ele é prejudicial. E Deus não aceita o orgulho, Deus aceita a humildade. Por quê? Porque Deus é humilde. Então aniquile a arrogância, soberba e o orgulho do seu coração. Sejam sempre humildes, sempre humildes. Deus agrada, é perfeito, amém? Deus abençoa, amém? No momento certo, Deus exaltará você, amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar vocês, amém? Que Deus possa abençoar vocês hoje, amanhã e sempre, amém? Deus abençoe vocês e a família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, amém? Feche os seus olhos, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão
do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. O Senhor, o nosso pastor, nada nos faltará, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sejam humildes, não orgulhosos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.